obrigado pela presença, ainda mais num momento como esse que o Palmeiras está jogando, mas o trabalho que a gente tem feito é um trabalho muito sério e hoje é um tema que tem muito a ver com o propósito desse seminário, desse ciclo de debate, que é justamente discutir o papel do grande ABC, né, dentro da economia brasileira. Então, vale sempre lembrar que esse ciclo de debates é uma parceria, é uma junção de esforços entre o NIDS, né, que é o Núcleo de Estudos na Universidade Federal do ABC, e os sindicatos metalúrgicos do ABC, mas também com parceria com outros sindicatos, né, os químicos, o vestuário, os gráficos também têm participado e atuado nesse debate. E é um debate que a gente tem buscado debater, né, os problemas que têm nos afetado, sobretudo naquilo que afeta a economia brasileira, mas tem muita relação com o desmonte da indústria e do tecido industrial que a gente tem vivido, sobretudo aqui na região. Então, é um tema que requer a atenção dos sindicatos, mas que a universidade e a academia também têm se debruçado para entender e ajudar na elaboração de políticas públicas que nos ajude a recuperar a importância da indústria na nossa região, a importância da indústria no país, e isso tem um efeito imediato na geração de conhecimento, mas também na geração e preservação dos empregos, que aí é um tema que é muito caro a nós trabalhadores. E para o debate de hoje, né, que é o sexto debate desse ciclo, a gente vai estar contando com dois professores muito queridos nossos, né, já com grande relação e longa relação com a casa, que vou apresentar os dois, mas antes de fazer aqui a saudação e a introdução de ambos, só lembrar o pessoal que já está aqui na sala, não deixar de colocar o nome e a entidade para a gente fazer a lista de presença, senão o Fernando vai brigar comigo e o Arualdo também, então deixando claro isso. Mas vão lá no chat. Hoje a gente está usando um programa diferente, mas enfim, o chat fica aqui na direita de cada um. Coloca lá o nomezinho, da onde é, isso ajuda. E eu vou fazer de novo esse merchandising depois, tá, Luiz Paulo? Mas esse é o sexto, mas a gente tem um sétimo que foi incluído, um sétimo debate desse ciclo, que é um tema que a gente vinha dialogando muito. Com a pandemia a gente acelerou esse debate, mas ele deu uma esfriada, né, na imprensa, mas a gente continua firme nele, que é sobre a reconversão. E para esse debate a gente vai estar contando com a professora Ana Patrícia, também uma conhecida nossa, da Universidade Federal do ABC. Vamos estar com o Roberto Alvarez, que é da Federação Global de Competitividade, e quem vai mediar esse debate é o Fausto do Diese, também outro conhecido nosso. Bem, para o debate de hoje a gente vai estar contando então com o Luiz Paulo Bresciani, que é quem vai abrir esse debate, os nossos trabalhos. E aí só um breve resumo, porque o pessoal manda os mini currículos, mas o pessoal tem uns mini currículos que dá o currículo de todo mundo aqui junto. É o pessoal muito muito bem capacitado nessas discussões que nós estamos fazendo. Então, o Luiz Paulo, ele é doutor em Política Científica e Tecnológica pela Universidade Estadual de Campinas, graduado em mestre em Engenharia de Produção pela Politécnica da USP, com especialização em Relações do Trabalho pela Universidade de Harvard, e é professor na USCS, Universidade de São Caetano do Sul, e também na FGV. E já aproveitando para introduzir também o nosso professor Jeroen Klink, que possui graduação e mestrado em Economia pela Universidade de Tilburg, eu espero que esteja certa a pronúncia, fica na Holanda, e doutorado em Planejamento Urbano pela Universidade de São Paulo. O Jeroen também trabalhou como consultor e pesquisador em países como Holanda, Espanha, Turquia, Alemanha, Índia, África do Sul e o Brasil. E aqui no Brasil ele também ocupou cargos, né, como secretário de Desenvolvimento e Ação Regional na Prefeitura de Santo André, foi diretor suplente na Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC e atualmente é professor associado na Universidade Federal do ABC, onde também já foi pró-reitor de extensão. Então, muito brevemente, né, apresentando os professores, passo para você, Luiz Paulo, para fazer as considerações iniciais, aí em torno de 15 a 20 minutinhos, tá ok? Vai lá, com você. Obrigado. E sempre reforçando, pessoal, deixar o microfoninho fechado para ajudar a não ter interferência. Obrigado.
Sim, sim. Obrigado, Wellington. Quero agradecer a você, ao Aroaldo, à direção do sindicato, a todos os presentes aqui nesse nosso debate. Cumprimentar o meu grande amigo Jerum Klink. E, bom, eu vou. Bom, além de tudo, né, não está nessa apresentação, mas eu também atualmente coordeno a subseção de ESE no próprio sindicato, então essa é uma iniciativa bem bacana e inovadora do sindicato, agora junto com a Universidade Federal do ABC, cumprimentar o Paulo também, diretor do Sindicato dos Químicos, e assim em nome dele todos os presentes. Eu vou direto ao ponto, tá certo? E vou falar um pouco, então, portanto, puxar a partir do tema que foi proposto como mote aí da nossa discussão, ou seja, qual que é o papel, né, do ABC, do grande ABC na economia brasileira, como é que se encaixa o grande ABC na economia brasileira, e para isso eu vou usar uma apresentação aqui mais para guiar essa conversa, e vocês, mas enfim, depois ficou à disposição para as perguntas aí, depois da apresentação do Gerum. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Deu certo, né? Teoricamente, todo mundo Deu está sim. vendo isso? Então, Sim. essa ideia da breve reflexão, olhando para o passado, presente e futuro, e principalmente colocando em discussão o futuro do grande ABC. Esqueci de dizer, ao cumprimentar o Gerum, que ele é um dos grandes responsáveis, na verdade é o primeiro responsável, né, pela minha entrada na universidade, lá na USCS, há muitos e muitos anos atrás, então acho que isso merece um comentário específico. Então, primeira coisa, né? Aquilo que a gente compreende com o nome de Grande ABC, que não é nem o nome oficial, né, mas é o nome pelo qual a gente denomina esse território, esse espaço dessas 7 cidades, que é o sudeste da região metropolitana de São Paulo, que já foram, né, há muito tempo atrás, uma cidade só e que depois foram se dividindo. Ele tem, em primeiro lugar, e eu não vou fazer grandes discussões teóricas, mas primeiro tem duas menções teóricas e conceituais, na verdade. A primeira é essa ideia da região dos vetores produtivos, que vem do professor Jefferson Tavares, que inclusive participou pela Universidade Federal do ABC do estudo do plano diretor regional para o consórcio, e agora está lá em São Carlos, e tem esse trabalho sobre o que chama de região dos vetores produtivos, e que começa, né, esse mapa aqui, ele não está com uma resolução muito boa, porque eu ampliei aqui, mas enfim, ele é o mapa, o traçado das linhas da Estrada de Ferro Santos-Jundiaí, certo? E a Estrada de Ferro Santos-Jundiaí marca esse primeiro vetor, que é essa seta laranja, que atravessa, tá certo? Subindo, né, de Santos até Paranapiacaba e vai atravessar depois a região do ABC e vai demarcar nas estações ferroviárias que são construídas ao longo dessa ferrovia. Então, a estação de Ribeirão Pires é uma delas, a estação de Mauá, mas a principal delas é a estação de Santo André, né? A estação central de Santo André, no final do século XIX. Então, acho que essa é a primeira referência importante que gera um traçado e que, na verdade, retoma, né, a importância, vai retomar pouco a pouco a importância desse território
na sua conexão entre Santos e a capital, que ainda era uma cidade para um outro microfone, né? Caiu o microfone. E essa segunda reta azul aqui é a reta muito tempo depois da Via Dutra, que vai demarcar um outro eixo importante, que é o eixo da conexão São Paulo. São Paulo, na verdade, esse eixo sai daqui da frente, né? São Paulo, Rio de Janeiro, passando por São José dos Campos, aonde nos anos 40 vai se instalar o Centro Tecnológico da Aeronáutica e posteriormente a Embraer. Mas aqui vem o primeiro traçado, certo? Que é o traçado da ferrovia. E posteriormente, no século XX, dois outros vetores que são as rodovias. O vetor da Via Anchieta, que desloca a centralidade de Santo André, regional de Santo André, para São Bernardo do Campo, e o vetor da Imigrantes, que vai criar ou vai possibilitar uma expansão e uma base econômica extremamente importante da cidade de Diadema. Então, o primeiro eixo ferroviário demarca a centralidade de Santo André na trajetória econômica da região, já no final do século passado, século XIX, na verdade, nem é do século passado, e os dois eixos rodoviários que demarcam, em primeiro lugar, a mudança de centralidade do eixo para São Bernardo e a expansão de Diadema posteriormente. E esse processo vai ser combinado, evidentemente, com a industrialização brasileira, né? Não com a industrialização apenas da região, mas com a industrialização brasileira também desde o final do século XIX. E aí vem a segunda ideia, né? E eu não vou falar dela, porque quem vai falar dela, eu suponho, seja o próprio autor, que é o Jeroen Klink, a ideia da cidade-região, ou a ideia que eu também transformo aqui na região cidade, ou seja, nós não podemos falar de uma cidade, de uma das 7 cidades, sem entender que elas estão todas conectadas. E, portanto, tratar, né, a indústria, tratar a indústria de toda a região e tratar a economia de toda a região, incluindo um processo histórico de organização sindical nos anos, a ser quase 100 anos atrás, 90 anos atrás, com a criação do Sindicato dos Metalúrgicos, inicialmente Santo André e Mauá, que depois vai gerar o Sindicato de São Bernardo e Diadema, que hoje é o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, e o Sindicato dos Químicos, que, salvo engano, é do mesmo ano, 1933, e que demarca um processo de expansão da indústria no Brasil e particularmente nessa região. Então, nós vamos ter aí uma linha do tempo, né, desse processo de industrialização que passa pela virada do século XIX como um momento já importante a partir da ferrovia. E é interessante notar que nós temos ainda hoje, ao longo da ferrovia, espaços que são ou foram espaços industriais relevantes, especialmente em Santo André e em São Caetano, inclusive a ferrovia passa atrás da fábrica da GM em São Caetano. A Segunda Guerra nos anos 30, que permite nacionalizar uma série de componentes que eram antes importados no esforço de guerra. A modernização brasileira dos anos 50, onde o eixo da Via Anchieta é inclusive utilizado para a implantação da indústria automobilística de uma forma mais expressiva do que aquilo que a gente tinha anteriormente. A primeira crise dos anos 80, a breve retomada dos anos 2000 e a grande crise atual, certo? Como linha do tempo. E aí a discussão sobre complexidade versus especialização, que também é uma discussão que o Jeroen faz no livro A Cidade e Região, ou seja, a ideia de que a gente tem um processo de industrialização que é bastante concentrado e que continua concentrado ainda hoje, né, em duas cadeias principais, que são a cadeia metal-mecânica e a cadeia química, mas que vai também gerando ao longo do tempo uma expansão do setor comercial e uma expansão do setor de serviços,
serviços com uma marca muito importante dos serviços empresariais, principalmente a partir dos anos 80, 90, com os processos de terceirização na atividade industrial de uma maneira mais expressiva. O período recente, ele é marcado por uma queda muito significativa da produção industrial da região metropolitana de São Paulo no PIB paulista. Então, a região metropolitana de São Paulo, e a cidade de São Paulo continua sendo a maior cidade industrial do Brasil, ela perde participação, tanto, obviamente, no PIB paulista como no PIB brasileiro, e o Grande ABC faz parte desse processo de queda, caindo também de um patamar de 11% para 8% na produção industrial paulista nesse período de 2003 a 2016, onde prossegue também uma desconcentração industrial que já tinha se iniciado lá nos anos 80, especialmente 90, rumo ao interior do estado e rumo a outros estados brasileiros. Se a gente olhar o mapa da produção automobilística, só para simplificar, a gente vai ver uma transferência progressiva a partir dos anos 1980 de fábricas que estavam muito concentradas aqui no ABC e que vão se distribuindo, seja na direção sul, Rio Grande do Sul e Paraná, seja na direção Minas Gerais, interior de São Paulo e agora, mais recentemente, Nordeste, Centro-Oeste, com algumas fábricas, né? E o ABC perde participação na produção de automóveis, mas ganha participação na produção de caminhões, também considerando esse período a partir de dados organizados pela Fundação SEAD. Ao mesmo tempo, a gente tem duas regiões ganhadoras, que são a região de Campinas e a região de Sorocaba. A região metropolitana de Campinas, em torno de Campinas, e o que é hoje a região metropolitana de Sorocaba, em torno de Sorocaba, no que alguns autores vão chamar de corredor asiático, em função dos investimentos de várias fábricas japonesas ou de outras origens do continente asiático naquele pedaço, né? E que corresponde àquela lógica do vetor produtivo que o professor Jefferson Tavares menciona rumo ao interior de São Paulo. Então, aqui alguns números dessa perda de participação da região metropolitana no PIB industrial paulista, caindo 10 pontos, enquanto Campinas sobe e Sorocaba sobe ligeiramente. A expectativa é que essa subida tenha sido maior nos últimos anos, inclusive. E aqui o patamar de queda da região do ABC, também entre 2003 no patamar de 11 para 2016 no patamar de 8, com perdas de praticamente todos os municípios, com exceção de Mauá, nesse período também. Tá? Esses são os dados fechados pela Fundação SEAD para 2016. E do ponto de vista da região do ABC, nós vamos marcar passo entre 2016 e 2017, depois de termos crescido e ultrapassado a marca dos 100 bilhões de reais em termos de PIB regional, ou seja, as 7 cidades juntas, vamos marcar passo aí em torno dos 112, 114 bilhões entre 16 e 17, representando quase 2% do PIB brasileiro, e uma estimativa em 2020 que varia aí, dependendo do tamanho da queda, que terminar no final do ano, entre 100 a 108 bilhões, mas ainda com uma presença muito importante do PIB, da atividade industrial no PIB regional. Então, nós ainda temos cerca de 23% do PIB vindo da indústria, entre 25 e 30 bilhões, normalmente o último dado oficial medido de 26,5, arredondando também esses valores, um pouco acima de 2% do PIB industrial brasileiro. E se o ABC fosse uma única cidade, seria a terceira maior cidade industrial do país em termos de produção, valor da transformação, e a segunda maior empregadora industrial de todo o país, só perdendo para a cidade de São Paulo. Então, o ABC sozinho, né,
ele continua sendo um dos grandes núcleos de atividade industrial brasileira e da América do Sul, tá? Mas é importante notar que a gente tem uma queda muito expressiva, né, nos últimos anos. Então, esses são as medidas aí de 2010 a 2017, tá? Aqui saiu a legenda, mas enfim, a barra azul é a barra de 2010 e a barra vermelha é a barra de 2017, a barra do meio é a de 2015. Então, nós temos uma perda, né, de valor adicionado bruto, que compõe a parte significativa do PIB, de praticamente 20 bilhões de reais entre 2010 e 2017. Essa perda se dá significativamente no caso do ABC a partir de 2013 e 2014, e ela se dá especialmente na atividade industrial. É a atividade industrial que contribui significativamente para essa perda de 20 bilhões em pouco menos de 7 anos. E a gente deve ter dados, esse é o último dado oficial. Ao mesmo tempo em que nós continuamos sendo extremamente fortes, né, do ponto de vista da atividade industrial brasileira e especificamente paulista, nessas 6 categorias, incluindo móveis em São Caetano e Diadema, existe um polo moveleiro na região que ainda é expressivo, mas produtos químicos, metal mecânica, veículos, borracha e plásticos continuam sendo atividades extremamente fortes na produção industrial paulista, do estado de São Paulo como um todo, tá? Aqui um gráfico sobre essa subida e queda, né? E eu agradeço especialmente a Zeira, que fechou esse material, está fechando, né? Estamos fechando nesses dias. É um estudo mais longo sobre a atividade industrial na região do Grande ABC, e que mostra uma perda, tanto em termos absolutos aqui, de quase 100 mil empregos industriais perdidos entre 2011 e 2019, mais de 1/3 dos empregos, e também proporcionalmente. Mas ainda o ABC continua tendo um indicador de atividade industrial, emprego industrial, em torno aí entre 20% e 25%, na verdade, próximo de 25%, assim como o PIB industrial continua próximo de 25%. E essa perda se deu em todas as cidades, em grandes cidades industriais do Brasil, nesse mesmo período, e em praticamente todos os estados brasileiros, com raríssimas e poucas exceções, dos quais o destaque talvez maior seja Santa Catarina, que se tornou o 3º maior estado industrial do Brasil durante a crise e não perdeu empregos com a crise. O biênio 2013-14, esse é um dos últimos estudos da PED para a região do ABC, mostra naquele período e naquele momento um momento muito virtuoso da atividade econômica regional. Então, nível de emprego com crescimento de 40% desde o ano 2000, um altíssimo índice de formalização, quase 2/3 dos ocupados, contribuição previdenciária, emprego juvenil formal, em alta escala, emprego formal acompanhando os avanços educacionais de forma muito clara, ocupação na indústria continuando com uma marca significativa, categoria metalúrgica como a principal força do emprego industrial na região, e dado que continuou também nesse patamar em 2018 e 2019 do ponto de vista proporcional, desemprego mínimo em 2011, e esse processo vai se transformar abruptamente a partir de 2015, esse cenário, que era um cenário de uma trajetória de crescimento e desenvolvimento da economia regional e da indústria regional, vai se transformar abruptamente no cenário de crise que nós temos hoje, né? Em que essa tragédia industrial, da perda de 100 mil empregos, é parte de uma tragédia nacional,
né, com 3 milhões de empregos industriais perdidos, que diz respeito ao desmantelamento da cadeia produtiva de óleo e gás, queda do consumo das famílias, fragilização de cadeias industriais, o fato de que o grande ABC é aquilo que a gente chama na literatura de brownfield, campos marrons, não campos verdes, campos ocupados tradicionalmente, que tem um risco de esvaziamento acelerado, como em outros lugares do planeta. A ideia das deseconomias de aglomeração, que vão provocar congestionamento, enchente e coisas do gênero, especulação imobiliária em antigas áreas industriais, Diadema é a cidade mais afetada, o esvaziamento de galpões e bairros industriais, sem um projeto de retomada, sem investimentos que possam fazer frente a essa trajetória de queda livre da economia e da indústria brasileira, em primeiro lugar, e regional junto, a partir de 2015. Nesse meio, né, existe também uma discussão sobre o terciário, o setor de serviços. Isso Jérôme também discute muito fortemente no trabalho dele, especialmente no trabalho sobre o ABC, ou seja, a ideia de um terciário avançado que correspondesse a um processo de desenvolvimento mais complexo a partir dos anos 90, 2000, e que não aconteceu, né? E aqui eu coloco uma série de possíveis explicações do não acontecimento disso. O desinteresse das grandes empresas, que têm seus centros de pesquisa em outros lugares, as conexões ainda muito frágeis com as universidades, sistema de inovação sem governança, capital concentrando e muito próximo às estruturas de pesquisa, desenvolvimento e inovação, e a região metropolitana de Campinas sendo um destaque absoluto na estruturação de serviços intensivos em conhecimento, especialmente, não só em função da Universidade de Campinas. Então, pensando em tudo isso e numa agenda de curto prazo, eu coloco aqui 4 pontos que, a meu ver, dizem respeito ao presente e ao futuro, principalmente ao presente. Saídas urgentes para a retomada industrial. Oi? Não, desculpa te atrapalhar o raciocínio. Só ia pedir para você já ir fechando. Tá legal. Estou fechando. Beleza. Acho que é o penúltimo. Saídas urgentes para a retomada industrial, suportes à economia informal, combate à pobreza e extrema pobreza que retornam e cuidar dos mananciais. Lembrando que o ABC tem mais de 50% do seu território em área de mananciais, 2 cidades completamente em área de mananciais. Tudo isso, mais do que em qualquer outro momento do passado, coloca a localização em xeque, né? A localização econômica do grande ABC em xeque e possibilidades, superar, estagnar ou degradar. E do ponto de vista do superar, que obviamente é o que nós queremos e vamos buscar, esse caminho, a meu ver, contempla três temas, né? 3 ações absolutamente fundamentais. A presença e o protagonismo das universidades no desenvolvimento de tecnologia e no tecido do futuro, em construir o futuro. A articulação de projetos de desenvolvimento em múltiplas escalas e não só. E isso também dialoga com o fechamento do teu livro, Jérôme, lá, o Cidade e Região de 2001, né? Desenvolvimento não apenas do próprio, vindo das forças do próprio território, mas a ideia que está por trás aqui, que a gente precisa sim de projeto nacional, de projeto estadual, de projeto metropolitano, e a ideia de indústria, infraestrutura e sustentabilidade numa forma renovada, olhando também para um novo planeta, né? E para um novo modo de consumo e de produção. Então, na verdade, repetindo, projetos de desenvolvimento em múltiplas escalas, investimentos públicos e privados conectados com políticas públicas regionais que possibilitem, portanto,
a construção, a reconstrução de uma nova economia regional dentro de uma economia metropolitana, da região metropolitana de São Paulo, tá? Mais uma vez agradeço. Estou aqui tentando desligar o meu cronômetro e não consigo. Consegui agora. Agradeço o convite da Universidade Federal do ABC e do sindicato. Agradeço também o suporte de Zeira, o Arley da subseção de ESE em todos os momentos. E é isso. Desculpas pelo atraso, Wellington. Não. Excelente, Luiz Paulo. 25 minutos cronometrado. Excelente. Muito obrigado, Luiz, pela Eu coloquei um apresentação. chorinho aqui para mim mesmo. Não, mas você tem esse direito, pô. Silvia Mas Costa, eu vejo a Silvia Costa presente aqui. Silvia Costa está aí Boa também, está nos noite. acompanhando. É, Ô, Luiz, mas muito obrigado pela apresentação, porque eu acredito que ela casa com o tema, a forma que a gente vem debatendo esse tema da importância de discutir, né? Porque muito mais do que pensar o futuro, e a gente precisa pensar o futuro, mas a gente precisa também ter um bom diagnóstico pelo que nós estamos vivendo. E a sua apresentação ela é rica, né, em dados, em números, ela contextualiza bem as possibilidades de onde a gente perdeu a oportunidade ou deixou de avançar e como a gente pode ou quais são as alternativas que nós temos para pensar o daqui para frente. Esse ciclo se coloca muito para isso, né, para a gente pensar, fazer um bom diagnóstico do nosso presente, mas para olhar o futuro da nossa região. E a sua apresentação traz muito essa base. Inclusive, se você puder depois compartilhar no grupo, ela serve também de referência, de auxílio para o pessoal no dia a dia fazer os seus debates. Mas muito, muito obrigado mesmo, LPB. E antes de passar para o professor Gerum, só reforçar quem chegou depois e não pegou a mensagem, entrar no chat, colocar o nome, de onde que é, para fazer a lista de presença, beleza? Professor Gerum Klink, com você, muito obrigado por estar aqui hoje e poder fazer esse debate com a gente. Então, com a palavra. Muito obrigado, Wellington. Eu queria parabenizar os sindicatos metalúrgicos, GES, próprio Núcleo NIDS da Federal pela pertinência desse debate, refletindo sobre passado, presente e futuro, estruturando o debate em torno da região, mas dialogando com o futuro do país. Acho que extremamente importante. Eu vou tentar compartilhar a minha tela. Veja só se isso está dando certo. Se der, Tá dá sim, para ver? doutor. Tá Tá dando sim, certo, professor. doutor. Pode ir. Eu não vou. Essa apresentação, Luiz Paulo conhece bem, essa apresentação é baseada em alguns dados que uma equipe da Federal do ABC elaborou no contexto do plano diretor regional. E esse plano teve vários eixos, e um dos eixos foi o eixo de desenvolvimento econômico regional. Então eu vou passar muito rapidamente, porque esses dados eles representam um meio para estruturar o fio lógico da minha apresentação, que basicamente, já adiantando, o fio lógico principal da minha apresentação é que o ABC simboliza, evidentemente, os dilemas do desenvolvimento nacional do Brasil nesse momento. E, portanto, é importante, sim, refletir, gerar reflexão crítica, debater o que está acontecendo, o que aconteceu com o ABC, porque, de certa forma, gera insumos não apenas para o ABC, mas para temas mais amplos que, inclusive, acredito que já foram também debatidos no âmbito desse ciclo, né? O argumento principal que eu vou desenvolver com base nesses dados é que o ABC, como país, mostrou muita dificuldade de manter a sua estrutura econômica em pé, e se isso já é dramático, muito pior, para agravar, não apenas o ABC teve dificuldade de manter sua estrutura industrial, mas também vem mostrando já há anos muitas dificuldades, né, para
muita falta de capacidade para desenhar e executar uma estratégia de reconversão, que eu acho que inclusive o tema do próximo debate, né? Eu acho que esses dois eixos são duas faces da mesma moeda. Uma dificuldade, desafio de manter aquilo que você tinha. E dois, para agravar, no mínimo tão ruim, a falta de capacidade política, técnica, operacional para desenhar e implementar uma estratégia de reconversão que passa pelas questões de economia de inovação, o tripé da inovação, aproveitar as economias da aglomeração no sentido virtuoso, etc, etc. Então, no que próximos 15 minutos, eu vou tentar mostrar alguns dados, né? Primeiro ponto, a dificuldade de manter aquilo que você tinha, né? Aqui eu não vou... a maioria desses dados que eu vou apresentar vão até o momento da crise, né? 13, 14, 15, né? 13 porque tem um primeiro momento de revolta social em junho, né? Mas aqui mostrei, portanto, a queda da evolução dos empregos formais. O Luiz Paulo já falou sobre isso. Mostra, inclusive, que você tem um momento de retomada no começo da década do século XXI, né? Agora, se você comparar os dados do 89 com os dados de 2013, né? O ABC não recupera seu emprego industrial que perdeu ao longo da década de 90. E, inclusive, esses números em termos de participação dos estabelecimentos se repetem quando você olha a participação dos estabelecimentos do ABC. Eu vou passar muito rapidamente para mostrar que, lembra esse número, o dado do Mauá é uma exceção a essa regra que todas as cidades do ABC eles perdem emprego, né? O Mauá é uma exceção. Eu vou voltar para esse tema depois, mostrando o valor adicionado em termos baseado no valor adicionado fiscal. O que você vê que o ABC Paulista perde valor agregado e também, por isso chamei a atenção, Mauá, inclusive, apesar do aumento do emprego industrial, Mauá, a partir de várias iniciativas, Sertãozinho, etc., etc., vocês conhecem tão bem como eu, né? Mauá recuperou e mais que recuperou. O emprego industrial em Mauá, fazendo uma análise de longa duração, o emprego cresceu. No entanto, isso não se refletiu no valor agregado gerado pela cidade. Portanto, são empregos industriais com baixa intensidade tecnológica, com baixo valor agregado. Isso é um tema que depois eu vou voltar. Aliás, Santo André também é uma cidade que perdeu muito, conforme cada um de nós que acompanhou a cidade sabe do que eu estou falando, né? Aqui, muito rapidamente, por que isso é ruim, né? A perda de postos de trabalho no setor industrial, a perda de valor agregado ao longo do tempo é ruim porque, ao contrário de São Paulo, aqui eu coloquei, vamos olhar para a cidade de São Paulo, né? Vamos olhar para aqueles empregos de alto valor agregado, ganha mais que 10 salários mínimos, portanto, o que nós estamos vendo? No caso de São Paulo, a capital, né, esses postos de trabalho bem remunerados, capitalizados, estão concentrados no setor de serviço. No ABC não, é o vermelhinho, né, 70% no ano 2013 dos empregos que geram mais valor agregado são os trabalhos bem remunerados, mais que 10 salários mínimos para cima, são, evidentemente, os postos de trabalho no setor industrial, né? Portanto, a ABC, evidentemente, tem um problema. Aqui, coloquei mais um elemento, né? Qual a participação dos empregos que ganham mais de 10 salários mínimos e tem uma escolaridade superior, né? Portanto, nível superior. Na cidade de São Paulo, essa participação, no ano 2013, apenas 7%. Né? Você vai para São Bernardo, apenas 6%. Você vai para Santo André, apenas 3%. Estou falando de empregos de nível superior
ganhando mais que 10 salários mínimos. Portanto, mesmo nos últimos 15 anos, no século XXI, o Brasil gera empregos, mas não recupera os empregos perdidos em comparação com o início da década de 90, e esses empregos, de forma geral, são de baixo valor agregado. Portanto, aqui esses pizzas, né, nós colocamos a estruturação setorial, mas não importa entrar nos detalhes. Né? Em resumo, né, aliás, indo para Mauá, apenas 3% dos empregos formais, CAGED, são empregos capitalizados, né, que são empregos de nível superior, ganhando mais que 10 salários mínimos. Em síntese, aquilo que já sabemos, né? A ABC passou por um processo de reestruturação desde a abertura da década de 90, um processo dramático que culminou na desestruturação das suas principais cadeias produtivas, gerou, de certa forma, uma precarização que apenas parcialmente no chamado, né, ciclo virtuoso durante o lulismo, né, apenas parcialmente esses postos de trabalho foram recuperados, mas em nenhum momento, esse é o primeiro ponto, né, em nenhum momento isso aponta para uma reconversão econômica virtuosa. Né? Esse é, portanto, o primeiro ponto que eu fecho, e já passando para o segundo ponto. Antes de passar para o segundo ponto, né, a falta de capacidade técnica, política, operacional para desenhar e operacionalizar uma estratégia de reconversão, né, o segundo ponto, queria ressaltar também, né, isso ficou claro no trabalho, na dissertação de mestrado do Léo, um aluno da Federal do ABC, né, ele mapeou, inclusive, a dinâmica de emprego na macrometrópole paulista, né, ele mostra que, inclusive, não que o ABC perde principalmente por causa da saída, são, inclusive, né, parte das indústrias que deixou o ABC paulista não o fez num contexto de crise contínua. Em alguns momentos eles saíram porque eles tiveram falta de oportunidade de localizar plantas, né, com tamanho, com especificações corretas para aquele local que é o ABC. Portanto, nós estamos falando de um problema sistêmico relativamente grave para a região do ABC. Né? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o sistema de inovação, eu não vou apresentar os dados aqui, né? Eu vou deixar essa apresentação posteriormente, né? Mas eu vou resumir aqui que o sistema de inovação regional, isso já foi debatido em vários momentos, tem alguns trabalhos recentes que saíram, né? Inclusive, semana que vem a própria Ana Patrícia vai também, com certeza, debater isso, mas eu queria ressaltar a importância desse tema, porque se o passado, né, o ABC não conseguiu lidar muito bem com a perda, com o processo de reestruturação produtiva, com uma abertura descontrolada, sem política industrial tecnológica compensatória, que ocorreu desde a década de 90, e se o pequeno, curto surto de desenvolvimento, crescimento nos governos Lula, principalmente, né, segundo o governo Lula, e um pouco do governo Dilma, né, essa pequena recuperação não conseguiu, portanto, colocar o ABC e o país, inclusive, nessa trajetória rumo à reestruturação, reconversão virtuosa. Por quê? Um tema importante é o sistema de inovação. Por quê? Porque quando você fala, né, de trajetórias virtuosas, economias de aglomeração, papel da cidade, região, nós estamos basicamente falando, né, que a região é importante porque, de certa forma, a cidade-região, a área metropolitana, ela, de certa forma, é um embrião importante para um sistema local, regional, metropolitano de inovação. No entanto, né, o caso do ABC é um sistema que eu chamaria um sistema fraturado. Né? Houve avanços, sim, a própria implantação da Federal do ABC é um passo importante, depois nós podemos debater, inclusive, o que foi feito, o que ainda tem que ser feito, mas, no fundo, no grosso modo, o sistema regional é fraturado. Né? Ou seja, a articulação entre os agentes públicos, privados,
a importância dos governos locais, o governo estadual e o setor acadêmico. É um diálogo, em muitos momentos, um diálogo de surdos. E, portanto, né, isso é um problema grave, inclusive, à luz de todas as experiências documentadas mundialmente. Essas experiências mostram a importância desse tripé, a articulação, né, o ambiente propício à inovação, trabalhe, portanto, essas redes entre os atores públicos e privados, os sindicatos e a universidade. No caso do ABC, isso se agrava pela concentração, e os dados que eu mostrei depois, que eu não vou entrar nos detalhes, mas a inovação, né, os investimentos de pesquisa e desenvolvimento estão concentrados nas grandes cadeias tradicionais, principalmente a indústria farmacêutica, a indústria óleo, petróleo e gás e a indústria de bens de consumo duráveis, principalmente a indústria automotiva, né? E esses esforços, eles não mostram efeitos muito grandes de transbordamento, para além das quatro paredes desses estabelecimentos industriais. E isso, portanto, do ponto de vista do sistema territorial, sistema regional de inovação, isso é um problema. Bom, esse é o segundo ponto. Eu coloquei aqui alguns dados que eu não vou entrar, né? Só apenas, né, dados que nós combinamos, Raiz Cagete com Pintec, mostram que o ABC está bem do ponto de vista do número de concentração dos estabelecimentos em relação com São Paulo, município polo, está bem abaixo, né? 62% dos estabelecimentos estão concentrados na capital e apenas 13% estão no ABC. No entanto, do ponto de vista do emprego, eles estão concentrados, né? São poucos estabelecimentos, mas os números estão concentrados do ponto de vista do emprego. Claro, porque são os montadores, os grandes estabelecimentos nas cadeias tradicionais do ABC, né? Portanto, eu vou fechar esse segundo ponto. Esse segundo ponto agrava, portanto, o ponto anterior, né? O ponto anterior é que o ABC não conseguiu manter a efervescência da sua estrutura industrial. Segundo ponto, o ABC não conseguiu, né, apesar de todos os esforços desenvolvidos na década de 90, com a elaboração do consórcio, a agência de desenvolvimento, planejamento estratégico, com grande participação dos sindicatos, né, sindicatos, não apenas sindicatos metalúrgicos, sindicatos químicos, Câmara Regional, montando esse esforço de planejamento estratégico, a continuidade, inclusive, a continuidade e ampliação desses esforços nos governos, como o governo Marinho, né, fortalecendo, inclusive, o consórcio, dinamizando o planejamento plurianual, né, com uma série de iniciativas virtuosas. No entanto, esse sistema de inovação regional do ABC ainda é um sistema que mostra, ao meu modo de ver, deficiências sistêmicas, né? E com isso eu tenho ainda uns 2 minutinhos, 3 minutinhos, as questões para o debate. Quantos minutos? Não, você está para acompanhar o Luiz Paulo, você tem mais 10. 10 minutos. Ah, isso é bom. Então, talvez eu faça menos tempo para a gente ter tempo para o debate, né? Eu sou dificilmente poderia ser diferente, mas eu estou bastante pessimista, né? Primeiro, um esvaziamento radical da governança metropolitana, porque, ora, qualquer economista, engenheiro, estudioso do tema, né, de inovação, né, criar um ambiente de inovação, né, você precisa de governança. Né? Sem esses trajetórias virtuosos de inovação, sistemas locais de inovação, economia do conhecimento, etc., etc., esses trajetórias não caem do céu. Portanto, todas as experiências que eu conheço, inclusive as experiências norte-americanas, né, supostamente a terra do neoliberalismo, você tem a mão forte do Estado nas múltiplas escalas, né? Aliás, todo esse debate sobre Vale do Silício, né? Vale do Silício não teria existido sem presença do programa Guerra das Estrelas do Reagan, né? Não vamos esquecer isso.
Portanto, a governança metropolitana, o agenciamento da economia metropolitana de inovação é um tema estratégico. No entanto, tanto, né, na escala estadual, nós estamos vendo um movimento contrário, extensão de Emplasa, a extensão de secretarias, autarquias importantes responsáveis por essa tarefa, né? E no ABC também, né, não apenas depois da saída do governo Marinho, que inclusive desenhou e implementou uma série de iniciativas, conforme eu falei, voltadas para o fortalecimento da governança regional, nós presenciamos, né, nos governos posteriores um esvaziamento culminando, né, no quase extensão da agência de desenvolvimento do ABC. Né? Isso me leva ao segundo ponto, né, a necessidade de urgentemente retomar a discussão sobre o projeto ABC. Né? O projeto ABC, lembrando, houve a iniciativa do Sistema Paulista de Parques Tecnológicos, do governo do Estado, o ABC entrou, a concepção inicial era um projeto regional, isso não vingou, a Prefeitura de Santo André foi para seu caminho próprio, enfim. Isso é um tema estratégico para qualquer governo, estamos na época eleitoral, né? Não sei em que pé estão esses debates sobre desenvolvimento tecnológico, mas isso evidentemente é um tema estratégico, um tema que tem, ao meu modo de ver, um viés regional e deveria ser pautado não apenas pelo sindicato, né, mas também pelos governantes do plantão. Terceiro ponto, né, o tema dos mananciais. Os mananciais, né, eu coloquei aqui o exemplo do Vale de Ruhr, inclusive a Universidade Federal tem uma parceria com as universidades do Ruhr, né, estamos inclusive começando uma parceria em torno do mestrado com dupla diplomação, né, com as universidades de lá, e tem muita semelhança, né, em termos, né, do processo de reestruturação, a presença, a herança do Fordismo, né, no Ruhr, e como é que as cidades do Ruhr passaram, conseguiram traçar uma estratégia de reconversão. É uma experiência muito interessante e a relação com o meio ambiente foi um tema importante, né? E, portanto, a região, né, nós tentamos, inclusive, no plano diretor regional, traçar linhas, né, de uma estratégia para os mananciais, uma estratégia que articula um projeto de desenvolvimento com a sustentabilidade, me parece um tema extremamente importante. E, por fim, o tema que passa, né, que inclusive para todos nós isso é uma grande interrogação, né, a economia em tempos de pandemia e pós-pandemia. Né? Por que eu estou ressaltando esse tema? Não é nenhum segredo que as cidades brasileiras, né, com a herança do século XX de grande desigualdade social, né, falta de acesso a saneamento, precariedade das relações de trabalho, a presença do trabalho sem carteira assinada e o agravamento desse quadro nos últimos anos, evidentemente, né, a região já chega com grandes déficits. Como repensar, né, um projeto, né, como o Luiz Paulo falou, que incorpora também a economia solidária, os trabalhadores sem carteira assinada nesse cenário pós-pandemia. E eu queria ressaltar mais um aspecto, inclusive, que para muitos estudiosos isso vai ser elemento de uma agenda de pesquisa. Como repensar as vantagens da cidade. Né? Eu coloquei aqui, eu citei um livro de um economista norte-americano, uma espécie de popstar hoje em dia, que é o Edward Glaeser. Ele tem um livro que chama-se O Triunfo da Cidade. Né? O triunfo da cidade por quê? A cidade, na visão dele, representa as vantagens da economia da aglomeração, ou seja, a cidade concentra densidade, concentra circulação de informações, né? Inovação, o burburinho da cidade gera informação, né? E, portanto, na visão do Edward Glaeser, a economia de aglomeração tem a vantagem dos grandes 3Ds, né? Densidade, distância, redução das distâncias e custos de transporte. E o terceiro D é divisão social do trabalho. E, portanto, se as vantagens, densidade, redução dos custos de transporte
e divisão social do trabalho estão baseados na aglomeração, como pensar as vantagens clássicas da cidade num cenário de pandemia, né? E os especialistas, né? Porque alguém vai me dizer, professor, mas daqui a pouco nós temos vacina, né? Mas os especialistas, eu não sou, mas os especialistas alertam que o cenário de pandemia, mesmo com a vacina, o novo normal, né, vai ter que incorporar uma boa reflexão e uma nova praxis, né, para compatibilizar densidade, saúde e economia, né? Eu estou falando, portanto, de como lidar com o transporte público, com a densidade na economia popular, o comércio de rua, etc, etc, né? Recentemente, a Folha de São Paulo, inclusive, publicou, nada surpreendente, uma pesquisa que mostra que a disseminação do vírus, evidentemente, está muito mais dramático no circuito da economia popular, né? Então, isso é agenda complexa que nós nem começamos a pensar, e isso é fundamental, porque o tema da economia solidária já era complexo no século XX, imagina no cenário pós-pandemia. Então era isso, infelizmente não é uma conclusão muito otimista, né? Mas ao mesmo tempo, né, finalizando talvez com uma nota de inspiração lefebriana, né? De certa forma, esses impasses, essas crises, né, para os trabalhadores, para os sindicatos, para a militância, para os intelectuais orgânicos, preocupados não apenas com a reflexão crítica, mas também com a praxis, né, com a transformação da realidade contraditória, eu diria que o caos, a crise, de certa forma, gera também, pode gerar, e o sindicato, e esse tipo de evento é tão importante nesse sentido também, pode gerar uma queixa que mobiliza a sociedade metropolitana, a sociedade nacional, e essa queixa pode gerar uma reivindicação para algo melhor, né? Porque para mim está claro, para todos nós está claro, que do jeito que está esse projeto não contempla as necessidades da maioria. É isso, desculpa que eu me extrapolei um pouco o tempo, mas eu estou aberto para debates e questões. E parabenizando mais uma vez vocês pela organização desse seminário. Não, que isso, professor. Mais uma vez, obrigado. Foi excelente. De verdade, você e o Luiz Paulo foram muito bem no debate, muito bem no tempo. Vocês aproveitaram muito bem o tempo, fizeram um bom debate, trazendo informações importantíssimas, mas também tiveram sempre o cuidado de ter um tempo para a gente ouvir as perguntas e as colocações de quem está aqui e ter um tempo depois para a réplica. Então foram excelentes, tanto do ponto de vista técnico, né, da colocação do debate, quanto da pontualidade do debate. Excelente. A gente só tem a agradecer. Eu vou pedir para quem quiser se inscrever para fazer pergunta, fazer algum comentário, com tempo aí de uns 2 minutinhos, usar o chat para fazer a inscrição, vamos estar aqui acompanhando. Enquanto isso, já vou reforçar, né, para que se alguém ainda não colocou, não fez o registro da presença, coloca o nome de onde é, para a gente também já ter isso como registro. E quem quiser fazer a pergunta, só colocar aqui, ou quiser fazer um comentário, uma explanação, só colocar aqui no chat, que aí a gente já vai acompanhando, já abre, faz a pergunta, o comentário, e a gente já passa tanto para o Gerum, que tem um teto de horário, então inverter a ordem agora, tá, professor? Você começa e depois o Bresciani fecha, tá? Bem, por enquanto ninguém. Vamos fazer aquele negócio de leilão, hein? Dou-lhe uma. E esse é o grande debate para nós, porque, né, hoje a gente vem acumulando sobre o processo de industrialização e desindustrialização no país, sobre os aspectos econômicos, macroeconomia, microeconomia, e hoje foi aquele debate que a gente pensou para discutir justamente os efeitos de tudo isso no ABC. E os dois, tanto o professor Luiz Paulo quanto o professor Gerum, também já deu um spoiler do que pode ser o próximo, né? Quando a gente vai falar um pouquinho da reconversão, mas também a tentativa
da gente elucidar todos esses pontos que foram colocados do o que vai ser o futuro, como a gente vai caminhar em relação a isso. Bem, o Paulo já está inscrito. Enquanto o Paulo vai falando, quem quiser se inscrever também tem a oportunidade de se inscrever e já na sequência a gente já fala. Então, meu companheiro e amigo Paulo do Sindicato dos Químicos, por favor, Paulo, está com a palavra. Boa noite, companheiros, companheiras. Wellington, Luiz Paulo, Gerum, e demais aí, a Silvia Costa. Boa noite a todos. Na verdade, eu quero fazer uma pergunta, mas um comentário ao mesmo tempo, né? Então, eu queria saber de fato, né? Acho que uma questão de curiosidade, porque se é realmente uma realidade ou é apenas um argumento que as empresas utilizam para justificar numa negociação. Nós estamos falando de empresas que estão saindo do ABC, o ABC está ficando com pouca indústria, e a área do comércio, que estava um pouco maior, agora também acabou, por conta dessa pandemia, tendo uma queda. Então, essa desindustrialização acabou sendo utilizada porque o custo ABC é muito caro. Isso lá no passado a gente ouvia falar muito isso, né? O custo ABC é muito caro, muito alto. Agora, o que justifica esse custo ABC? O custo ABC é o que? É o salário que é alto? O custo ABC é horas paradas de greve ou paralisação que o sindicato faz, ou seja, fazia, porque ultimamente não está tendo nenhuma paralisação, greve por conta da pandemia e até por conta da conjuntura também, o desemprego. Isso aí é difícil você fazer uma greve hoje por conta do desemprego, né? O custo ABC ele é alto por conta do ICMS, né? O custo ABC ele também se torna alto por conta de que o contrato que se tinha com as empresas no sentido de fornecer toda uma estrutura de isenção fiscal, esse contrato está vencendo e as empresas querem mais isenção fiscal, de IPTU, alguns outros tributos, e a cidade, ou seja, Santo André, ou ABC, São Bernardo, não quer, o prefeito não quer dar mais, né? Então, o que de fato justifica esse custo ABC? Até porque a aula passada nós estamos falando aqui de salário, de inserção no mercado de trabalho da mulher, do homem, do negro, da negra, que é mais baixo. Mas o produto que é fabricado pela mão de obra, seja do negro, ou do branco, da mulher, ou do homem, é o mesmo quando você vai comprar. Então, é desqualificado na hora de fazer a remuneração, mas o produto ele é o mesmo valor, né? E se o custo ABC também ele é alto, quando você produz em outro estado, o produto quando você vai comprar também, por lá ser mais baixo o custo, que seja, o produto também não chega no mercado mais barato, né? Você não compra mais barato. Se você for comprar um fogão aqui no ABC, se o fogão é R$ 2.000, vai comprar lá no sul ou lá no norte, nordeste, também é o mesmo valor, não mudou o preço do produto, né? Então, o que de fato é a justificativa desse custo ABC que a gente até hoje não consegue entender direito? E, de fato, por outro lado, também nós temos aí, se o custo ABC é alto e estamos perdendo as indústrias, o ABC está ficando desindustrializado, por que o governo do estado não reduz o ICMS para atrair um pouco mais as empresas? Já que outros estados também têm um ICMS um pouco mais barato, ou seja, mais baixo, né? Percentualmente mais baixo, que São Paulo é o mais alto que tem. E desta forma, o estado está perdendo. Então, menos circulação de mercadoria, menos emprego, menos ICMS, todo mundo perde. E a cidade não tem a mesma arrecadação, tanto é que foi mostrado aí na explanação que, de fato, isso vem tendo uma queda bastante vertiginosa, né? Então, eu gostaria que o Luiz Paulo ou o Gerum aí falasse um pouco mais sobre essa questão do custo ABC e esse projeto de
pela questão do ICMS, né, do Estado ser mais alto em São Paulo e não ter uma diminuição do governo do Estado para poder atrair ou manter as empresas aqui no Estado de São Paulo. É isso aí, obrigado. Legal, Paulo. Obrigado. Pergunta do Paulo tem uns elementos complexos, sobretudo, Luiz Paulo. Nós somos do setor automotivo. Semana passada a gente viveu uma semana de turbulência por conta de benefícios fiscais. Mas aí eu vou deixar para o Luiz Paulo e para o Gerum falar um pouco. A Silvia Costa mandou aqui praticamente uma colocação. Mas, Silvia, você não quer falar? Explanar um pouco desses seus os três elementos que você traz aqui no chat? Se você quiser falar, à vontade. Não sei se de repente está com algum problema no áudio, mas se quiser, é aberto aqui para você. Se quiser se manifestar no chat também, enquanto você vê, a Zeira já se inscreveu. Então, Zé, com a palavra. Silvia, se você tiver alguma dificuldade, manda no chat, senão você também, por favor, fique à vontade para falar. Mas agora com a Zeira. Oi, boa noite a todos e todas. É um prazer, né, rever a todos e rever também meu professor, que está aqui, Gerum, né, que faz um bom tempo que a gente não se fala, né, eu acho que é muito importante. Foi da minha banca de mestrado, né, numa discussão muito importante sobre, inclusive, desenvolvimento regional, quando o Luiz Paulo foi meu orientador, assim, bons momentos, né, boas épocas. Na verdade, eu queria trazer para cá um pouco das agonias, né, em relação à indústria. O Luiz Paulo comentou que a gente acabou de finalizar, falta uma última revisão, né, Luiz Paulo, de um estudo sobre o comportamento industrial nesses últimos 20 anos, mas focando principalmente na questão da riqueza gerada nos últimos 10. Então, a gente acabou discutindo um pouco a questão do mercado de trabalho formal nos vários segmentos industriais em todos os municípios da região. E também esse valor adicionado, tal como os dados, né, que o professor Gerum apresentou agora, que discute o planejamento estratégico da região. E a gente continua observando essa queda abrupta, tanto da riqueza dos setores, como do emprego. E a gente já tinha observado num levantamento anterior que o ABC ele foi na contramão de várias e várias regiões, principalmente municípios. Tem municípios que surgiram, né, com a questão do petróleo e gás, com os investimentos, infraestrutura, nos governos Lula e Dilma, e que estão sendo desmontados também. Agora, o ABC, na contramão, ele vem com essa queda de muitos e muitos anos. Qual que é a grande preocupação? Vocês vêm dizendo dos gestores, e a gente observa, né, que o governo do Estado de São Paulo, principalmente, não colocou a mão para repensar o grande ABC. Talvez pelo interesse, o Paulo acho que fez um comentário aqui importante, né? Talvez pelo interesse, pelo pouco interesse, porque outras regiões lhe propicia a arrecadação de ICMS quando da saída das empresas para essas outras regiões, né? Então, dá a impressão que o governo do Estado de São Paulo ele só observa a arrecadação e o fato dessa região ter essa mobilização ou a organização que tinha a ver com os partidos mais à esquerda, foi mais um motivador dela tirar a mão, né, de repensar a valorização dessa indústria local. Então, o que a gente vê agora é uma grande preocupação com o que vai ser esse período futuro. Nós estamos às vésperas das eleições, que precisamos construir, acho que uma governança, né, uma gestão pública muito importante e que repense o desenvolvimento local a partir da indústria, porque, ao meu ver, as pessoas não estão observando o encadeamento que existe das indústrias aqui da região com os demais setores. Quando a gente fala de setor de serviços, que aqui se fortalece, a gente fala de um setor de serviços que está totalmente relacionado à indústria.
né? Então, a gente observa serviços médicos, restaurantes coletivos, empresas de tecnologia que trabalham para a indústria. À medida que essas indústrias perdem a força, esses serviços também vão cair. Então, nós estamos assim, como... Eu acho que os desafios são muito grandes, né? E aí eu pergunto, né, como que a gente poderia repensar de verdade essa região a partir dessa nova governança, tendo em vista todos esses problemas que nós temos aqui e, além disso, a questão internacional, que vai fazer com que os países busquem, né, tragam para dentro de si sua produção, deixando os outros países mais vulneráveis. Então, o Brasil vai ser um deles. Então, não estamos falando nem só de Brasil, estamos falando... Então, o que vai ser o ABC dentro do Brasil, que vai perder também participação? Eu sei que minha pergunta é muito longa, mas a minha preocupação é com essa complexidade mesmo, todas essas coisas, e o ABC perdendo por falta de interesse, eu acho que é político, mas que tem a ver com uma questão partidária, de um arranjo institucional. Como que sai dessa? Legal, Zeira. Obrigado, Zeira, que é aqui companheira nossa da subseção do Diese. Ô, Zeira, é complexa, mas você colocou até alguns pontos que eu queria também já aproveitar para elencar. A Silvia Costa, só vou registrar aqui, ela colocou o seguinte aqui no chat. Minha angústia é como convencer o poder público a dialogar com a universidade. A outra questão é o polo tecnológico e também a questão de Paranapiacaba. E, por fim, porque não há uma definição, uma dedicação à indústria criativa. Então, já fica também anotado da Silvia Costa. E antes de passar para o Gerum e na sequência para o Luiz Paulo, eu só queria também fazer duas provocações. Uma que a Zeira começou, né, a questão do setor de serviços. A gente tem, né, e a gente costuma debater essa questão do setor de serviços, que é um setor no Brasil que ele é de baixo valor agregado, e a Zeira até colocou, né, o setor de serviços aqui no ABC ele é muito ligado à indústria. Então, claramente que quando você tem a perda de um, você tem a perda do outro. Mas se na região do ABC existe a possibilidade da gente atrair setores de serviço com maior valor agregado ligado às áreas de novas tecnologias. Então, a gente tem visto países investirem muito em setores de serviços para atender às novas tecnologias ou para desenvolver a partir das novas tecnologias. Se o ABC reuniria as condições para isso, a gente teria como montar um arranjo pensando nisso. E, somado com isso, se a gente conseguiria, na mesma lógica, né, dadas as condições que a gente tem, as características que a gente tem, se a gente teria como avançar em direção ao tal do Green Tech, né, aproveitar o potencial que nós temos, a capacidade inovativa, as universidades que aqui tem, mas também esse perfil de área de preservação, esse apelo mais ambiental, se a gente reúne essas condições de avançar nisso. E se a discussão da eletrificação veicular é uma discussão que casa com essa discussão Green Tech, mananciais, rearranjo ou reconversão produtiva das empresas que a gente tem aqui na cadeia. E o Elinho acabou de se inscrever aqui, o Elinho que é daqui da formação do sindicato. Então, Elinho, você faz a pergunta e a gente já passa para o professor Gerum, beleza? Cadê tu, Elinho? Caiu, eu acho. Elinho, seu microfone está aberto, vai lá. Bem, estão me ouvindo? Sim. Sim. Então, boa noite a todos e todas. Aí, parabéns ao Luiz Paulo, Gerão, pela exposição. A minha pergunta é simples, aí, um pouquinho fugindo um pouco pensando aqui o cenário ABC, quer dizer, com todas essas questões, né, problemas que foram levantados, quer dizer, só em São Bernardo você concentra aí 3 montadoras, né, importantes, né?
Mercedes, Volkswagen, Toyota, e essas montadoras têm feito investimentos em criação de plataformas mundiais para exportação, para produzir carros premiums, né? E, ao mesmo tempo, elas vêm desenvolvendo uma política de diminuição da massa salarial aí dos seus empregados, diferentes acordos aí que vêm de estabilidade de emprego. Ao mesmo tempo, uma das contrapartidas é essa diminuição aí dos salários, né, do padrão salarial aí que era mais clássico aí do ABC. Digamos que a gente continue meio nessa situação de inércia, nessa coisa meio, né, que não vai muito para lugar nenhum, quer dizer, mas seria uma alternativa, talvez, uma mexicanização aí do ABC, quer dizer, você tem produção de linhas modernas com baixos salários, né, e aí uma possível adaptação aí, e ao mesmo tempo com pouco salários, com valor agregado e pouco desenvolvimento tecnológico, enfim. Né? É mais ou menos isso. Hein? Beleza, Elinho, obrigado. Então vamos lá, professor Gerum já tenta nos ajudar a esclarecer algumas dessas questões e aí já pode também fazer nas considerações finais a saudação, tá ok, professor? Perfeito, obrigado. Bom, são perguntas complexas, né? Eu vou tentar responder, não, mas eu vou tentar dialogar com essas perguntas à luz de minhas opiniões e perspectivas. Primeiro, a questão do custo ABC. Custo ABC é uma meia-verdade. Custo ABC tem sido disseminado, como vocês sabem, com frequência e intensidade pelas próprias montadoras. Né? O custo ABC é uma meia-verdade por quê? Porque apenas menciona um lado da equação financeira. O custo ABC é alto, claro, mas ao mesmo tempo o benefício ABC é alto. Por quê? Em função das economias de aglomeração. O que é isso? Bacias de mão de obra qualificadas, bacias um mercado de trabalho diversificado e qualificado. 2, presença de centros universitários, centros tecnológicos, universidades. Né? O ABC, de certa forma, um burburinho de informações qualificadas, um burburinho, um embrião de inovação tecnológico territorializado. Portanto, além do custo ABC, tem um benefício ABC. Comparação, portanto, a conta que você tem que fazer deve ser uma outra. Né? E, portanto, não estou dizendo que o custo fundiário, custo de congestionamento não é importante. Evidentemente, mas é uma meia-verdade. Não tem coisa mais perigosa que meia-verdades. Né? E, portanto, a conta é a conta que Jefferson Conceição faz na dissertação do mestrado. Ele mostra exatamente isso, que o custo é alto no ABC, mas a produtividade do trabalhador é altíssimo também, é muito mais alto que a produtividade nas plantas nas outras macro-regiões brasileiras. Né? A conta que ele faz lá na dissertação do mestrado. Só que a mídia não tem interesse de disseminar essa conta. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, portanto, além do custo ABC, existe algo que eu chamei de benefício ABC, que tem a ver com as economias da aglomeração, a economia metropolitana, cidade, região, etc., etc. O tema da reconversão econômica é o tema estratégico. Né? Eu acho que o debate da semana que vem promete. É o tema estratégico por quê? Tem a ver com todas as questões que vocês mencionaram. A terceirização da indústria, a industrialização dos serviços. O desafio, a partir de uma articulação público-privada acadêmico, desencadear uma trajetória virtuosa do entrelaçamento entre os serviços de produção. O que é isso, o serviço de produção? Ensaios de produto, pesquisa, de testagem, novos materiais, etc., etc. Todas as coisas que foram mencionadas em termos de possibilidades, de protótipos em torno da indústria automotiva, a eletrificação do carro, os painéis. O carro hoje em dia virou uma espécie de smartphone, né? É uma série de coisas que
que podem ser vislumbrados, né? Mas você precisa, portanto, isso vai acontecer automaticamente? Não. Você precisa de uma política pública, né? Você precisa de uma academia, precisa de um setor privado interessado. E aí eu diria que nós estamos no pior cenário possível. Por quê? A Universidade Federal, por exemplo. A Universidade Federal fez várias coisas, né? Tem o doutorado industrial, né, que foi desenvolvido em parceria com várias indústrias. Tem agência de inovação, que busca facilitar o patenteamento das inovações, que é um inferno no Brasil, né? Patentear é muito difícil. Então, a agência de inovação da UFABC é uma iniciativa interessante, como o doutorado industrial, que é uma espécie de doutorado profissional, sendo elaborado um orientador da universidade, outro orientador da indústria. E, portanto, o doutorado, a expectativa é não apenas depositar uma tese, pronto, acabou, mas contribuir com a solução de um problema na indústria, né? E, portanto, são coisas que a universidade vem fazendo, né? A própria formação de quadros, né? O nosso programa, eu coordenei durante 4 anos o pós-graduação em planejamento e gestão das cidades, né? Tem vários formandos, né, que estão trabalhando no próprio consórcio, na Caixa Econômica Federal, nos governos locais. Então, é um papel importante, formação de quadros, etc, etc. Agora, é inegável que existe fratura. A Universidade Federal, né, por exemplo, a Lei de Inovação, é muito difícil que foi aprovado em várias etapas, foi depois reeditado, né? A Lei de Inovação no Brasil não funciona tão facilmente como a Lei de Inovação, né, na Coreia do Sul. Por que não? Porque uma federal da vida, uma universidade federal, a Lei de Inovação busca facilitar a interação entre o pesquisador com a indústria no chão da fábrica. Qual a dificuldade? O estatuto da Universidade Federal, o estatuto do servidor, não se encaixa com a cultura e inovação, porque o Estatuto do Servidor é uma peça burocrático, né? Uma peça tecnoburocrática weberiana. Portanto, essas culturas não dialogam. A grande indústria tem uma percepção da universidade também de algo muito teórico. É verdade, a universidade, quem inova é na indústria. A universidade contribui para o processo de inovação, mas não inventa, mas não inova, né? E os governos locais, conforme eu falei, eles, com pouquíssimas exceções durante a trajetória do ABC, não dialogam com esse tema, né? A Silvia mencionou o tema do parque, né? Eu acho que além da questão política, que a Zeira também falou, eu acho que, infelizmente, se fosse só a questão política, seria menos ruim. Mas veja só, né? Nos últimos anos nós temos vários prefeitos alinhados com o PSDB, né? Vários alinhamentos com o governador. No entanto, essa questão da governança, do desenvolvimento econômico não avançou, para dizer o mínimo, né? Então, vários temas, como o próprio sistema de parques tecnológicos, né? O sistema paulista de parques tecnológicos, no caso do ABC, não avançou. Que seria? E o governo do Estado também, Luiz Paulo sabe contar essa história tão bem ou melhor quanto eu, né? O governo do Estado errou muito na concepção, ao meu modo de ver. Eu falei isso na época com o querido professor Steiner, né? Falecido, né? Não faz sentido pensar um sistema paulista de parques tecnológicos para uma região metropolitana, para uma região como a ABC, a partir da perspectiva física. Criar um parque que, no mínimo, tem que ter 200 mil metros quadrados. Não faz sentido, porque no ABC, primeiro, não tem é muito difícil achar esse terreno. Segundo, se fosse viável achar, seria desnecessário, porque a concepção do parque seria parque-rede. Articular a infraestrutura de conhecimento que já existe, a partir das universidades, Fundação Santo André, USC, PEI, Mauá, Federal do ABC, agora articular aquilo que a indústria, os laboratórios da indústria, ou seja, por que achar 200 metros quadrados no manancial, né, Silvia? No polo, aquele polo lá,
aquele proprietário que vira e mexe, ele se levanta cada 5, 10 anos e tem uma outra ideia brilhante para essa área, mas por que implantar uma área de 200 mil metros quadrados lá no fim do mundo? Não faz sentido. Faz muito mais sentido articular essas infraestruturas, né? Então, eu acho que o governo estadual, depois, inclusive, mudou, né? Não era mais 200 mil, era mais a terminologia de ambiente de inovação, articulação. Depois, os caras começaram a mudar a linguagem, né? Mas depois de muito tempo. Por fim, eu acho que, de fato, o ABC está num momento difícil, né? E tem que cuidar para não entrar num processo de causação circular. O que é causação circular? Que, ao contrário do ciclo virtuoso, assim, atrai indústria, atrai serviços e gera multiplicador de emprego, renda virtuoso. No caso, hoje, sem projeto de desenvolvimento, aliás, com uma visão privatista, né, que é o melhor Estado é não ter Estado, você corre grande risco de entrar nessa causação circular. Menos indústria, menos serviços, etc, etc. O que fazer? Eu diria que você precisa, de fato, como o Luiz Paulo colocou, né, a importância de um projeto. Internacionalmente, nós estamos vendo isso com muita clareza. Na crise, na pandemia, você precisa de mais Estado. Inclusive, as revistas mais liberais, o The Economist, por exemplo, uma revista, né, de inspiração social liberal, está recomendando, olha, o Estado agora tem que injetar recursos e pensar longe, né? No Brasil, nós estamos presenciando, infelizmente, ao contrário, né? A visão da política pública, no sentido de menos Estado, é melhor, né? Isso é dramático, né? Eu acho que isso precisa de um embate de ideias, né? Eu acho que o sindicato, esse tipo de evento é extremamente importante. A universidade precisa se mexer, por isso, inclusive, é alvo de vários ataques, né? Porque a universidade gera reflexão crítica acerca desse movimento atual que nós estamos vendo. Isso é importantíssimo, a disputa de ideias e a disputa pela hegemonia do que é uma boa política pública, né? Bom, eu tentei, mais ou menos, juntar as perguntas, mas é mais ou menos isso. E eu vou esperar mais um pouquinho, eu vou ter que sair 5 minutinhos para as 9, mas eu gostaria de ouvir ainda também Luiz Paulo um pouco. Mas eu queria antecipadamente já agradecer, parabenizar a iniciativa e ocupar pela saída mais ou menos 5 para as 9, a saída antecipada. Não vai ser uma saída à francesa, portanto. Vai ser uma saída à holandesa. Legal, professor Geron. Mais uma vez a gente agradece muito a sua participação. Logo que foi convidado e dialogado sobre o ciclo, você já se colocou à disposição, se prontificou e acrescentou demais nesse debate, né? Como a lógica do debate é, de fato, pensar um mapeamento, pensar um diagnóstico, pensar inclusive um curso de especialização, essa problematização que a gente trouxe no debate de hoje, essa quantidade de informações, mais as colocações que colocam como futuro, elas são primordiais para todo o debate que esse time, esse grupo precisa fazer, dialogar, pensando no futuro da região, mas pensando também nos impactos que isso tem enquanto país. Então, muito obrigado, né? Fica à vontade, a gente tentou realmente respeitar o teto para também você poder ter a oportunidade de ouvir as considerações do Luiz Paulo. Então, Luiz Paulo, contigo. Obrigado, Wellington. Vou ver se eu respondo aqui tudo, não sei se na mesma sequência, e pegar carona em algumas coisas que o Geron já colocou. Então, vou começar pelo Paulo, a história do custo ABC, do custo São Paulo, do custo Brasil e assim sucessivamente, né? Que, como o Geron já mencionou, é meia verdade e esconde a questão dos benefícios pelos quais essas próprias empresas se instalaram aqui. Então, eu vou falar que em determinadas situações pode ser, ou se tenha se tornado uma verdade em alguma dimensão, aquilo que a gente
chama da inversão das economias para as deseconomias de escala. Então, se a gente pensa nos congestionamentos, né, na imprevisibilidade da chegada de peças, nas enchentes de fábricas, coisas desse gênero, a gente vai encontrar alguns efeitos relevantes do ponto de vista de custo. O custo de expansão, o custo de terreno, que também Jairum já mencionou, né? A especulação imobiliária, a convivência entre residência e indústria, que não existia e que passa a existir nas grandes cidades, e que vai também provocando a sua expulsão. Ou seja, em algumas situações e para algumas empresas isso é um argumento, em outros casos não, mas só que é interessante notar, né, e o Jairum mostrou isso numa das telas, que os grandes processos de saída aconteceram quando a economia estava crescendo e não quando a economia estava em crise. Então, acho que esse é um outro elemento importante. E aí, para mim, tem duas outras coisas que importam, né? Ou uma. É a questão, no nosso caso, da reversão de expectativas. E na reversão de expectativas, vamos lembrar que muitas empresas que tinham uma fábrica na região do ABC abriram uma segunda fábrica. E essa segunda fábrica não está na região do ABC. Ela está em outro lugar, por vários motivos, seja pela logística, por incentivo da prefeitura e coisas do gênero, tá certo? E agora, quando você tem excesso de capacidade, ela vai decidir fechar uma fábrica. E vai fechar qual? Vai fechar a que já está paga. E a que já está paga é a fábrica mais antiga, tá certo? Então, a gente tem um processo aí importante relacionado com as empresas que têm mais de uma fábrica e, portanto, a gente tem um risco mais alto ainda, né, dessa saída, e que não é uma saída provocada pelo custo, mas é a oportunidade ou é a decisão que ela vai tomar naquele momento. Acho que isso se liga com uma outra coisa, que foi tudo aquilo que Zeira mencionou, né? E que é muito difícil de resumir agora numa resposta curta, mas para mim isso se refere a uma perspectiva dos vários governos do estado de São Paulo que se sucederam nos últimos mandatos, governos estaduais, tá certo? Em primeiro lugar, uma coisa que ela falou, de priorizar a localização industrial no interior do estado. Isso evidente, né? Ou seja, existe uma indução, que não é uma indução simplesmente das boas rodovias e coisas do gênero, mas é uma indução também do governo do estado, não aberta e tudo mais. A outra é, na crise, que já tem pelo menos 5 anos, tá certo? De 2015 para cá, o governo do estado também não tem projeto. O governo do estado não tem proposta. E é na indústria do estado de São Paulo que está concentrado o grande efeito da crise da indústria brasileira. É o estado de São Paulo que perdeu 500 mil, né, Zé? Acho que é 500 mil empregos industriais desse monte de 1.300.000 dos últimos 5 anos. Né? E não existe resposta do governo do estado, seja tributária, seja qualquer outra. Não existe. Né? Acho que esse é um outro ponto importante aí, quer dizer... E na crise, Paulo, outra coisa, nenhum governo vai, em princípio, né, numa situação de crise, discutir isenção, incentivo tributário, porque o risco dele perder, ele vai enxergar mais o risco de perder do que o benefício, a perspectiva de ganhar. Então, ele não vai entrar nisso se ele pensava em entrar. Bom, aí tem as várias questões. Eu acho que a questão do Elinho é muito legal do ponto de vista da provocação, né? Porque ela, ao mesmo tempo, é muito dramática, né? Essa questão da mexicanização, e a gente já está vendo isso nos salários cada vez menores de entrada, né?
Tem um outro estudo que a Zema mostrou na direção do sindicato, que está mostrando o rebaixamento dos salários de entrada de uma forma geral. A economia brasileira paga salários muito baixos de uma forma geral e existe um risco deles se reduzirem ainda mais, inclusive nos lugares onde a gente tem alguma condição minimamente melhor. Então, essa questão da mexicanização que o Elinho colocou, e que nos Estados Unidos, no final dos anos 90, eles chamavam de brasilianização, que é a precarização do trabalho. Tudo é a precarização do trabalho. E a nossa história toda, desde 1500, é uma história de precarização do trabalho, certo? Que foi interrompida por um determinado momento, mas se a gente for ver toda a lógica das últimas reformas, é precarização do trabalho. Reforma trabalhista, previdenciária e assim sucessivamente. Retomando, né, a tradição clássica anterior a Getúlio Vargas. Tudo antes de Getúlio Vargas é precarização do trabalho. E tudo de 2015 para cá é precarização do trabalho, de novo, né? Aí vou pular para o Wellington e fechar com a Silvia. Eu acho que tem uma questão aí dos serviços de tecnologia, que é a dificuldade, o Jerum mencionou um pouco isso, eu mencionei na apresentação, a dificuldade que a gente sempre teve na região, tá certo? De estruturar esse movimento, né? E de avançar nesse sentido. E isso era talvez um dos grandes pilares da concepção do Celso Daniel, terciário avançado. Nós não conseguimos, tá certo? Por uma série de motivos. E eu arriscaria dizer que um dos principais motivos é o fato de que a gente, no final das contas, está do lado de São Paulo. Tá certo? E tem todas as estruturas de apoio e suporte na cidade de São Paulo, né? E a chegada da Federal do ABC, que poderia suprir e cumprir um papel importantíssimo nisso, e poderá ainda, eu espero, né? Ela acontece no momento importante, mas ao mesmo tempo ela pega o contrapé do ciclo, né? Ela completa 10 anos quando a curva vira. Tá certo? E quando a gente poderia pensar num salto um pouquinho adiante. Então, eu concordo, a história da tecnologia, da indústria verde, da eletrificação, inclusive, um dos meus slides termina com isso, né, que é a indústria, infraestrutura e sustentabilidade, eletrificação, ligar com a questão da produção de infraestruturas. Mas, de novo, acho que isso a gente corre o risco de simplesmente ser um produtor de coisas, tá certo? Sem ter a capacidade de fato, desenvolver, de fato, investigar, de fato, pesquisar e assim por diante. Ser simplesmente copiador e fabricante, como foi a história da produção fordista de uma forma geral. E a Silvia acho que aponta várias coisas, tem essa questão do parque tecnológico, ou polo, que o Jerum menciona, e a ideia original sempre era essa, né, do polo, e acho que quando esse projeto vai por Santo André e depois o consórcio assume, tem uma confusão também institucional generalizada, né? E no final da história ninguém conseguiu tirar esse projeto do papel. Né? Seja com um embrião, seja como rede, seja com um núcleozinho pequeno, sempre veio por trás a história, por trás que eu digo, sempre ficava na mente a história, onde é que vai ser o parque? Quando isso, na verdade, não tem importância nenhuma. Né? A rigor, para mim, o estruturante do polo tecnológico do ABC hoje seria a Universidade Federal do ABC, ou poderá ser a Universidade Federal do ABC, como núcleo central, né? Mas não precisa ter um lugar, certo? Necessariamente. Mas só que essa ideia do não precisa ter um lugar, nunca ela foi incorporada de fato pelos decisores. Aí eu vou contar uma anedota, certo? Não é uma anedota necessariamente, né? Mas a Silvia conhece certamente o Ailton Lima, o
O Wellington também conhece, que foi secretário de desenvolvimento foi candidato a prefeito, foi secretário de desenvolvimento de Santo André. Ele foi designado pelo Paulinho Serra para fazer parte da transição no consórcio entre 2016 e 2017, só que ele perdeu a reunião, chegou 2 dias depois para conversar comigo e falar: o Parque Tecnológico, eu vou fazer uma PPP e em 1 ano está pronto. Aí eu falei: você tira um P e aí você tenta deixar pronto, porque recurso privado você não vai ter. Não existe atração para o investimento privado nisso. Se não tiver Estado, que é o que o Gerum falou, não vai ter. Tá certo? Se não tiver o Estado, não vai ter. Então, acho que essa questão do polo, ou ela bem se estrutura em torno da universidade, em torno de esforços, em parte dos municípios, em boa parte do governo do Estado e de outros agentes, ou não vai se estruturar. Economia criativa, eu acho que falta massa crítica na região, não vejo massa crítica na região para isso, hoje, pelo menos, né? Paranapiacaba, acho que é um desperdício, porque poderia ser o grande destino turístico da região metropolitana de São Paulo, e não é, né? Sempre ficou pelo meio do caminho. E deixa eu ver aqui mais. E o diálogo com a universidade, enfim, eu acho que o diálogo com a universidade depende muito essa coisa do poder público, né? A gente tem muita diversidade nisso em termos de perspectiva, mas eu acho que o Gerum mencionou, né? Uma das melhores coisas que aconteceu no período 13-16 foi a parceria entre o consórcio e a Universidade Federal do ABC. Foi uma das melhores coisas. Talvez tenha sido a melhor coisa, tá certo? A estruturação de estudos muito relevantes para política pública regional e municipal, né? E as prefeituras usaram ou usam desse recurso muito menos, né? Nem sei se usam, Gerum que sabe se usam ou não. Acho que nem usam, né? As nossas próprias prefeituras. Então, enfim, acho que isso é uma coisa muito... Porque a gente fala muito do problema da conexão entre empresa e universidade, mas a gente tem um problema de conexão entre governos e universidades, né? Aliás, faço um parênteses, o governo do Estado do Espírito Santo está fazendo uma iniciativa ostensiva e ofensiva de aproximação com universidades, mas é uma raridade, né, no cenário todo. Acho que é isso. Não sei se eu esqueci Muito alguma bom, coisa. Luiz Paulo, muito bom. Gente, Deixei 8 minutos para o Gerum, 3 ainda, na verdade. vai dar tempo dele preparar a aula. Se eu tivesse que preparar ainda agora, aí seria frito. Não, se preparar Queria, para a aula, tomar uma água, né? queria aproveitar, agradecer mais uma vez, parabenizando vocês e concordando, inclusive, com o Luiz Paulo, de fato, a parceria com o consórcio e a universidade foi fundamental, não apenas o plano diretor, né? Ele coordenou vários outros estudos, né? O diagnóstico captacional, o plano de risco, enfim, uma série de ferramentas que foram desenvolvidos, né? Principalmente beneficiando o planejamento estratégico. E, infelizmente, vários, né, dos governos locais que sucederam a administração Marinho, infelizmente, politizaram esse trabalho, né? Na realidade, os trabalhos foram engavetados e é uma pena, mas mostra claramente que essa fratura no sistema de inovação também tem a ver com a relação governo local, governo estadual e universidades, né? Aliás, o desmonte, né? Vocês estão acompanhando o desmonte, a tentativa de desmonte das universidades federais é emblemática, né? Inclusive a redução de todas as bolsas, projetos de pesquisa, etc, etc. Mais uma vez, na contramão de tudo, né? Tudo aquilo que os países centrais fazem, né? O próprio Estados Unidos, as universidades sempre, né? Mesmo aquelas universidades não
totalmente públicas, eles têm parcerias importantes com a União, com os governos estaduais. Bom, gente, eu vou me despedir de vocês, à disposição, parabenizando a riqueza do debate, saudando o meu amigo Luiz, né? Ninguém é perfeito, apesar de ser corintiano, é um grande amigo, mas enfim, é isso. Tchau, tchau, gente. Grande abraço. Então, só aproveitar a deixa do professor Gerum, agradecer muito professor Gerum, professor Luiz Paulo, né? Os elementos que vocês trouxeram foram bastante enriquecedores, foram em linha com o que a gente espera, né? Com a confecção aqui do ciclo, com a ideia do ciclo e daquilo que a gente pretende agregar. Então, excelente, eu saio daqui hoje bastante satisfeito com o resultado desse debate e já reforçando o convite, né? Daqui 2 semanas, a gente tem o 7º e último debate do ciclo, e vai contar com a professora Ana Patrícia, da Federal do ABC, o Roberto Alvarez, que é da Federação Global de Competitividade, e com a mediação do Fausto do Diese. Então, daqui 2 semanas, 19 horas, a gente volta aqui para fechar esse ciclo, fechar bem com chave de ouro, que, né, todos os debates foram bastante enriquecedores e, de novo, né, uma sequência bem legal, né, ora os elementos parecem que se repetem, mas é porque justamente a ideia do ciclo foi que ele tivesse essa sinergia, tivesse uma ordem, uma lógica, mas que traz, ora a gente revisa elementos, ora aponta elementos que a gente vai estar vendo no próximo ciclo. Então hoje, agradecer mais uma vez professor Gerum, agradecer mais uma vez professor Luiz Paulo, agradecer a todos que estavam aqui, né, que acompanharam até 9 da noite, firmes e fortes aqui no debate, e até daqui 15 dias, meia horinha para todo mundo se preparar e secar o Corinthians, porque já secaram o meu Palmeiras, então só me resta hoje deixar bem a noite para o Corinthians também perder. Gente, obrigado, abração, boa noite. Tchau, Edson. Tchau. Até mais, Tchau, gente. São Paulo está Tchau, perdendo também, gente. Da alegria. Tchau. Boa noite. Mandar um abraço para o Vagnão, que está nos acompanhando aí, ele está ligado. Falou, gente. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite a todos aí. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite, boa noite. Tchau. Tchau. Fernando, aí Wagner. com você, pode desligar o REC e salva para nós depois, por favor, a lista REC de presença e o vídeo aqui Eu do vou debate, mandar beleza? Ô, Beleza, Wellington. Já tá tudo no esquema aqui já. E obrigado pelo suporte, meu amigo. Obrigado. Que é isso, precisar, Well- estamos à disposição. Wellington, Oi? como bom mineiro e líder do campeonato, eu posso secar todo mundo. Olha que beleza. Você é um mineiro atleticano, que tem uns mineiros que torcem pro Botafogo, né? Não, mineiro atleticano legítimo. Só fico na encolha que meu time faz vergonha de vez em quando, eu fico quietinho. Boa noite pra vocês, gente. Maravilha, Até mais. gente. Um abração para vocês. Boa noite. Boa noite.